Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 11. O Senhor nos fala da murmuração dos israelitas. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. No versículo 4, e os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se entre o povo, e o colhia em moinhos, o moía ou num grau o pisava. Em panelas o cozia e deles fazia bolo. E o seu sabor era como de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada um na sua porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Glória a Deus. Essa passagem aqui dos israelitas que murmuraram, falaram mal contra o Senhor, com certeza reclamando do que eles tinham naquele lugar onde eles estavam. E nós sabemos que a murmuração ela não agrada a Deus. E além de murmurar, o fogo desceu, ardeu entre eles, consumiu. Clamaram a Moisés, o fogo se apagou e eles não se contentaram e foram contaminados por aqueles que saíram do Egito junto com eles, que não faziam parte da linhagem de Israel. E começaram a reclamar, e eles começaram a reclamar junto, porque não tinham carne, que tinham saudade de tudo que eles tinham lá no Egito, sendo que no Egito eles só tinham aflições e trabalho. Aflições e trabalho. E começaram a reclamar que não tinham carne, que tinham que comer aquele maná. Um privilégio de Deus, né? Um alimento que descia dos céus para eles, enquanto eles dormiam, como diz a palavra, né? Ao Senhor Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto eles estavam descansando, tinham se alimentado, não trabalhavam para si mesmos ali, organizando a sua vida naquele lugar, e eram alimentados, e ficavam reclamando, era guardado, livrados todos os dias, e ficaram reclamando que não tinham carne para comer. E a ira do Senhor se acendeu mais uma vez. E ali eles ficaram reclamando com Moisés, né? E Moisés foi até o Senhor. Porque está escrito aqui, ó, e a ira do Senhor se acendeu grandemente, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que me puseste sobre mim o cargo de todo esse povo que murmura o tempo todo, né? Não é diferente nos dias de hoje, quando o Senhor coloca sobre nós uma autoridade, para que a gente obedeça,
que fala com o Senhor e transmite a palavra do Senhor para mim, para você. E ali a gente dá muito trabalho para essa liderança, muito trabalho, a gente reclama. É como aquele povo mesmo antigamente, reclama. E ele vai até o Senhor, consagra a sua vida, fala que Deus vai fazer, alimenta a nossa esperança, para que a gente tenha, que nós temos que permanecer fiéis, né? Só adorando o Senhor, não murmurar, que Deus não se agrada da murmuração, não reclamar, ter fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ali a gente dá muito trabalho para essa liderança, assim como Moisés ele deu, aquele povo deu para Moisés, né? Era muitas pessoas, você ouviu murmuração de muitas pessoas. Muitas pessoas. E era um grande privilégio estar ali. Um povo que ficou 400 anos. O Senhor ficou mudo até que eles clamaram e o Senhor decidiu levantar um líder para tirar eles de lá. E mesmo assim eles não estavam satisfeitos. Mesmo assim eles não estavam satisfeitos. Moisés ele pergunta para o Senhor: concebi porventura todo esse povo? Dei eu a luz para que me dissesse: leva no teu colo, como a ama leva a criança que mama, até a terra que jurasse a seus pais. E ele ainda fala no versículo 13: de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. E ali ele vai reclamando com o Senhor. E o Senhor fala que vai dar carne para aquele povo. E a murmuração é tão grande, influencia tantas pessoas que o Moisés, ele fala para Moisés que para o povo se santificar, no capítulo 18, versículo 18, dirás a esse povo: santificado, que amanhã comerei carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Ou seja, você querer voltar para trás por causa de um pedaço de carne. Muitas das vezes a gente não resiste às aflições, aos processos, né, que temos que passar. Queremos voltar para trás por tão pouco. E ali aquele povo ele queria voltar para trás, falavam que tinha carne de graça no Egito. Queria voltar para trás por causa de um pedaço de carne. E eles reclamaram tanto que até Moisés, né, ficou meio incrédulo, que Moisés disse para ele: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, no versículo 21. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para ele ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Ou seja, a reclamação ela provoca muitas coisas, inclusive dúvidas da grandeza do nosso Deus. Se Deus consegue fazer ou não. E ele falou com Moisés: então há de ver se a minha palavra há de se cumprir ou não. E nós sabemos que ali o Senhor ele fez descer cordonizes para alimentar aquele povo de carne.
E os que pegavam menos, né? A palavra diz que os que pegavam menos era 10 homens. Que a medida deles antigamente era assim, né? E o que pegava menos. E ali o Senhor entregou carne para eles. E quando eles ainda estavam com ela na boca, eles foram... a ira do Senhor se acendeu, né? E feriu o povo com uma praga muito grande. Ou seja, agora que adiantava ter carne, mas está enfermo. Por quê? Por causa da ira do Senhor que se acendeu contra aquele povo. E nós sabemos que hoje em dia não é diferente. O Senhor, Ele nos concede tanta coisa e a gente muitas das vezes continua murmurando, duvidando do que o Senhor pode fazer, da libertação que pode acontecer. Se a gente vai conseguir caminhar como aquele povo estava caminhando lá para chegar à terra prometida. Se a gente iria conseguir chegar, fica reclamando o tempo todo. E nós sabemos que nós conhecemos um Deus grandioso que nos fez ver que viria algo grande sobre a terra e veio. Ficaram-se quase 3 anos de pandemia. E o povo murmurando, e o povo não aprendeu. E ali nós fomos sustentados. Para alguns foram os melhores anos. E para aqueles que não creram foram dificuldades mesmo, porque pessoas foram tiradas do meio da família. O Senhor guardou os nossos, estendeu suas mãos, como diz a tua palavra, né? Protegeu, guardou, livrou, sustentou. E acabou aquela praga, né? Aquela peste, e o povo começa a murmurar novamente, o povo reclama de tudo que está ao redor, de tudo que acontece, de tudo que não consegue. Nós devemos aprender que o Senhor, se Ele permite acontecer algo, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você o tempo todo. O tempo todo. E nós sabemos que 2020, 2021 e 22, né, até um tempo, e até hoje ainda tem um pouco, nós fomos cuidados, estamos sendo cuidados pelo Senhor. Estamos em tempos difíceis, onde há muita seca, ou então muita chuva. Por quê? Por causa do desequilíbrio da natureza, por conta do próprio homem, os alimentos muito caros. E o Senhor continua nos sustentando. Muitas das vezes com as palavras, o Senhor ouve a gente reclamar, palavras de derrota, palavra que não condiz com a palavra do Senhor, desânimo. E o Senhor falou que bastaria ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque sem fé é impossível agradar a Ele. E a ordem que o Senhor tem para a nossa vida é simplesmente marchar. Continuar caminhando, continuar adorando, continuar engrandecendo o nome dEle, porque de nós Ele tem cuidado. Até aqui Ele tem nos sustentado. E que possamos meditar nessa palavra, porque esse livro foi deixado como instrução para mim, para a sua vida. E quando num tempo de desânimo, se você meditar nesse livro, você vai achar pérolas do que o Senhor falou, do que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida. Não adianta a gente ler o Salmo, elevo meus olhos para onde me virá o socorro vem do Senhor, mas se a gente não crer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa a Bíblia aberta, mas não acredita que nada vai te faltar. Que Deus possa abençoar a nossa vida, aumentar a nossa fé, tirar tudo aquilo que não provém dEle
nos guardar, nos livrar continuamente. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui fazendo esse áudio, esse vídeo, é porque o Senhor, a misericórdia do Senhor, né, se renovou mais um dia. É dia após dia o Senhor nos sustenta. Dia após dia o Senhor nos levanta. Então que nós possamos ser gratos, aprender a agradecer ao Senhor, a louvar o Senhor, engrandecer o nome dele pelo que ele fez, faz, continuamente está fazendo pela nossa vida. Que a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor venha nos alcançar nesse dia. E que o Senhor venha ter misericórdia da nossa vida, da nossa ingratidão, nos libertar desse espírito de ingratidão. Que Ele guarda nossos filhos, onde nós não sabemos nem aonde se encontra. Que Ele possa nos libertar. Nos libertar. Muitas das vezes nós queremos libertar os nossos, aqueles que estão ao redor, aqueles que ainda não servem o Senhor, se nós mesmos, muitas das vezes, não estamos libertos. Que o Senhor possa nos libertar de todo espírito de ingratidão e nos dar força, nos dar graça, nos dar vitória. No nome de Jesus, no nome santo do Senhor, que Ele possa abrir a sua mente, seu entendimento através dessa palavra. E que possamos fazer como ele disse a Josué, meditar nesse livro, não apartar desse livro da lei, meditar nele de dia e de noite. Para que a gente não venha pecar contra o Senhor ali, como aquele povo murmurou contra ele o tempo todo. E não se deixar contaminar por aqueles que não servem o Senhor, por aqueles que muitas das vezes frequentam, vão à igreja, mas ainda não servem, não conhecem a grandeza do nosso Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.